Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu gostaria de agradecer, então, a participação dos nossos palestrantes, agradecer à Fundação Internacional de Leucemia Mieloide Crônica pela oportunidade de apresentar essa atualização sobre o COVID e a LMC em português. Essa apresentação ela vai ficar gravada, então poderá ser vista posteriormente. Queria agradecer, então, a participação da doutora Ana Torelli, da Santa Casa de José dos Campos, da doutora Carla Bucupani, do Hemorrio. Então, a nossa apresentação vai ser da seguinte maneira: nós vamos ter 3 tópicos. O primeiro, eu vou falar sobre COVID-LMC, o que mudou no manejo durante a pandemia, alguns aspectos sobre suspensão e monitoramento. Depois, a doutora Carla vai falar como ela trata os pacientes de LMC com COVID. E depois a doutora Ana Torelli vai falar sobre as vacinas contra LMC e COVID, o que sabemos. Após as 3 apresentações, vai haver a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas no chat e nós iremos respondê-las. Então, começando pela minha parte, então, o que houve de mudanças, no manejo da LMC durante a pandemia, em relação ao tratamento, monitoramento e suspensão do tratamento. Aqui só para dar um panorama, onde nós estamos hoje, em maio, nós estamos com 525.467.000 casos de Covid no mundo e 6.285.171 mortes. Os países aqui em azul escuro são os países mais acometidos e aqui entre nós estamos aqui no Brasil. Então, no começo da pandemia, pouco se sabia sobre o efeito da Covid sobre os pacientes com neoplasias hematológicas, e principalmente sobre a LMC. Então, esse aqui foi um trabalho publicado em 2020, então pegou a fase inicial da pandemia, é um estudo italiano de muitas instituições. Então, na época, eles tinham avaliado 6.883 pacientes com LMC, sendo 12 casos somente de Covid nessa população e um óbito. O que eles viram durante a pandemia, no início da pandemia, é que teve atraso no monitoramento molecular, porque as consultas foram atrasadas, remarcadas. Também teve repercussão na terapia de descontinuação, então a descontinuação não era feita porque os pacientes não podiam ir para os centros pelo risco de contaminação. Então, esses aspectos foram conturbados durante a pandemia. Mas, em compensação, eles puderam ver também que não foi verificado um acometimento maior nos pacientes com LMC. Mas teve todo esse impacto que eu falei em relação à entrega de medicação, participação em estudo clínico e uma descontinuação. Esse mesmo grupo, esse ano, publicou uma atualização desse estudo, desse Campus Report, avaliando, então, 8.665 pacientes de LMC de 46 centros da Itália. E dessa casuística, 217 pacientes foram positivos para o SARS-CoV-2, que correspondeu a 2,5% da população. A gente vai ver que aqui no Brasil a porcentagem de pacientes com Covid é maior do que na Itália. E teve mais casos na segunda onda, que foi de setembro a janeiro de 2021. 56% com comorbidades, 99,6% hospitalizados, uma mortalidade de 5,5%. Aqui no nosso centro, em 2 centros aqui do Brasil, a gente fez um questionário que os pacientes responderam durante a pandemia, 2 vezes. Então, a gente, de setembro de 2020 a julho de 2021, a gente conseguiu, então, capturar tudo o que aconteceu desde o início da pandemia até esse ano. Então, nesse momento de avaliação, nós tivemos 228 pacientes que fizeram esses questionários, e nós tivemos 14% de incidência de Covid, então 32 de 228 pacientes com LMC, e 4% suspeitos. Tivemos 14 casos em 2020, e de janeiro a julho de 2021, mais 18. A maioria dos nossos casos foram casos leves e moderados. Tivemos nessa população um óbito, um paciente hipertenso com resposta molecular maior, e um paciente que teve uma reinfecção. A mortalidade nessa população foi de 3%, mas a gente vê que pode ser variável ao longo da cidade, ou da região. E a gente também observou que houve maior incidência da Covid nos grupos etários mais jovens, que são os pacientes que têm mais mobilidade, que não estavam fazendo isolamento, que tinham menos distanciamento social, e também os casos que reportaram ter contactantes positivos para a Covid, para o SARS-CoV-2. O maior estudo que avaliou a LMC
do Covid foi o estudo conduzido pela Fundação Internacional de Leucemia Mieloide Crônica. Esse estudo é chamado de estudo CANDID, e no momento tem 1.000 pacientes cadastrados nesse estudo, mas nessa época, nessa apresentação no final do ano passado no Congresso Americano, nós reportamos 642 pacientes com LMC e Covid, então de março a abril de 2021, e a mortalidade nessa população, então, foi de 7,4%. Aqui a gente vê o que impacta na mortalidade por Covid na LMC. Então, a idade, então, pacientes mais de 75 anos, aqui nessa curva em roxo, tiveram uma menor sobrevida, com paciente mais de 75, e pacientes com comorbidades também, aqui em azul, tiveram uma sobrevida inferior. Um fator que impacta muito, né, que isso a gente vê também aqui na América Latina, é a questão da sobrevida por status econômico. Então, os países que têm alta renda ou renda média, eles têm os pacientes têm uma sobrevida muito boa, 95% a 93%. Em contrapartida, pacientes de países com uma baixa renda ou renda média baixa, eles têm uma sobrevida inferior, de 71%. Isso por conta do suporte que o paciente tem, né, naquela época que ainda é pré-vacina. É importante salientar, então, que essa avaliação do Candid foi numa época que ainda não havia vacinas para o Covid. Aqui, então, outra coisa que a gente viu que impactava muito é o status de resposta da leucemia mieloide crônica. Então, se o paciente estava bem, com resposta molecular maior, ele teve uma sobrevida muito boa, 95%. Enquanto que os pacientes que não tinham resposta molecular maior, ou principalmente os pacientes em fase avançada, foram os casos que tiveram maior mortalidade. Então, o estudo Candid concluiu que a mortalidade da LMC é menor do que em outras neoplasias hematológicas. Eu vou mostrar isso também no outro slide. O predomínio de casos na LMC leve e moderado e a maior mortalidade nos grupos com faixa etária mais avançada, com comorbidades, principalmente cardiovascular ou pulmonar, e países de renda média e baixa, e pacientes também em fase avançada e sem resposta molecular maior. Aqui, queria só mostrar alguns dados latino-americanos. Nós avaliamos também na fase pré-vacina, de março a dezembro de 2020, 92 pacientes com LMC e Covid, uma mediana de idade de 48 anos. Nós tivemos 26% de casos severos e críticos, 42% dos pacientes tinham mais que uma comorbidade, e a mortalidade foi de 11,9%. Vocês podem ver que foi maior do que naquele estudo italiano. Nós tivemos o melhor prognóstico em pacientes com resposta molecular maior, e foi pior nos pacientes pós-transplante de medula e os pacientes que não estavam usando inibidores de tirosina quinase. Aqui para mostrar para vocês também o impacto da resposta ao tratamento. Então, os pacientes com resposta molecular maior, com uma ótima sobrevida global, e os pacientes que não estavam com resposta molecular maior tiveram uma sobrevida de 60%. Esse outro estudo, um estudo que foi publicado recentemente, mostra a sobrevida de várias neoplasias hematológicas durante a primeira e a segunda onda de Covid. A primeira onda é aquela em azul escuro e a segunda onda em azul claro. Então, a gente vê várias neoplasias hematológicas. Então, a LMC, aqui essa sobrevida nesse estudo foi de a mortalidade foi de 0,8%, enquanto que para linfoma foi 13% na primeira onda, 6% na segunda, mieloma 7%, LMA 5% e LLC 5%. Então, a LMC, a gente pode ver que ela tem um prognóstico melhor, né? Menor mortalidade do que as outras neoplasias hematológicas. Então, a gente fez, no ano passado, em 2020, a gente fez várias recomendações para o tratamento da LMC durante a pandemia, e algumas delas já foram modificadas, né? Por conta agora do atual status da vacinação. Mas o que não mudou, o paciente recém-diagnosticado de LMC, ele tem que ser tratado normalmente. Terapia não deve ser retardada após exceto se o paciente tiver um quadro grave de Covid, né, que hoje em dia é cada vez mais raro. E a escolha do inibidor, ela deve ser pautada por características da doença e comorbidades. Então, a gente não precisa escolher nenhum inibidor específico por conta da pandemia. Lembrar que os pacientes no início do tratamento, eles podem ter citopenias, isso então tem que ser monitorado, e a gente pode utilizar o imunoquímico para abreviar esses períodos de neutropenia se necessário, além de interrupções temporárias, se clinicamente indicado.
Nos pacientes que estão estáveis com resposta molecular maior, o monitoramento e as consultas devem ser feitas normalmente nesse momento, em geral a cada 3 meses ou mais, se o paciente estiver estável. E uma modalidade de atendimento que a gente incorporou durante a pandemia foi o teleatendimento, por videoconferência, que pode ser feito nesses pacientes estáveis para evitar deslocamentos desnecessários e exposição. Não estão indicadas modificações de dose ou de tratamento pela pandemia. Em relação às fases avançadas, a mesma coisa, não há uma mudança na orientação em relação ao tratamento. A fase blástica mantém a orientação de tratar ou com o inibidor de tirosina quinase associado ou não à quimioterapia, dependendo das condições do paciente, das condições locais e das comorbidades que esse paciente apresenta. E o transplante também pode ser conduzido normalmente, contanto que seja mantida a vigilância do coronavírus, né? Geralmente a gente faz isso pré-internação e continua monitorando durante o tempo que o paciente está no hospital. Tentativas de interrupção do tratamento em pacientes que estejam com resposta molecular profunda, elas voltaram, então, a ser feitas nesse momento, desde que você tenha condição de fazer o monitoramento molecular que é necessário e o paciente possa ir às consultas para poder fazer esse controle. Eu vou mostrar um dado para vocês, uma subanálise do estudo Candid, onde a gente vê que os pacientes com sobrevida à videoterapia, eles têm uma semelhança no COVID em relação aos pacientes que estão em tratamento, sem maior risco de perda de resposta molecular. Esse trabalho ele vai ser apresentado no Congresso Europeu agora em junho, e esse aqui é o resumo que já está disponível na internet. Então, no estudo Candid, onde foram incluídos 1.050 pacientes, 95 pacientes estavam em sobrevida à videoterapia, sem medicação, acompanhando. Então, dessa população de 95 pacientes que tiveram COVID, 93% se recuperaram e teve 6 óbitos, 6% de mortalidade. A recaída molecular foi avaliada em 74 pacientes. A gente vê que teve mais recaída nos primeiros 6 meses, depois da interrupção, que isso é um dado normal, que é observado normalmente, e após os 6 meses, 10%, que isso também está dentro dos dados da literatura. A recaída molecular também, então, 92% de sobrevida à videoterapia nessa população. Então, não houve diferenças, então, também em perda de resposta molecular relacionada ao COVID. Então, agora eu vou passar a segunda parte da apresentação para a doutora Carla, depois, ao final, a gente vai responder as perguntas. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Obrigada, eu agradeço muito o convite, agradeço as pessoas que estão participando, agradecer também a Fundação Internacional de Leucemia Mieloide Crônica. Eu vou compartilhar aqui minha tela, mas realmente é um privilégio estar aqui conversando com vocês, e principalmente porque essa iniciativa de fazer esse evento para a língua portuguesa, né? Então, é bem interessante porque os dados, na verdade, a experiência brasileira acaba sendo talvez um pouco diferente. É possível que sim, até por conta da nossa dificuldade em relação ao Covid, todos sabemos disso. Então, a ideia agora é a gente conversar, a Catinha falou, sobre, na verdade, o tratamento da leucemia mieloide crônica, o manejo da leucemia mieloide crônica durante a pandemia. Agora a gente vai conversar, e se o nosso paciente com leucemia mieloide crônica, se ele adquire, então, a infecção pelo COVID. Eu vou trazer só alguns dados também, ela já trouxe bastante, porque eu queria fazer aqui um paralelo entre as outras doenças hematológicas. Então, esse estudo também, que tem um volume grande de pacientes, ele foi publicado agora foi na Lancet de 2020, e aqui você vê uma comparação dos dados entre pacientes com malignidades hematológicas e a população geral. O que é rodinha aqui, bolinha, é a população geral. E o que é triângulo são os pacientes que têm qualquer malignidade hematológica. E o que a gente percebe é que sempre os triângulos estão acima, às vezes 2 vezes, em termos de quantidade, as bolinhas. Então, sem dúvida nenhuma, a mortalidade em pacientes com doença hematológica foi o dobro e, às vezes, 4 vezes mais, dependendo da idade, aqui já pacientes mais idosos, quando comparado à população geral. Aqui a malignidade em relação a cada uma das patologias, e para a nossa, digamos assim, para a nossa situação enquanto médicos que tratamos da leucemia mieloide crônica, a gente vê que a LMC não aparece aqui, como a Kátia bem apresentou. Então, a mortalidade maior
é maior em outras malignidades hematológicas, mas a LMC ela acaba tendo um percentual bem menor em comparação aos outros. E o que se viu é que aqueles pacientes que morreram, eles morreram muito também associado a comorbidades ou à idade. Então, o que a gente vê é que os fatores associados à morte, nesse grupo de pacientes, 3.801 pacientes, a hospitalização aconteceu em 73% dos pacientes, a morte em 31%, mas a morte foi muito mais associada às comorbidades e principalmente aquilo que ela frisou bastante, em relação à malignidade ativa, quer dizer, aqueles pacientes que não estavam em resposta, quer seja em qualquer uma das patologias, acabou que realmente esses pacientes morriam mais do que aqueles pacientes que estavam com doença controlada, principalmente quando associada à idade de pacientes com idade avançada ou alguma outra comorbidade cardíaca ou renal e hepática. Esse mesmo estudo ele traz também uma situação onde é evidenciado que a persistência da replicação viral ela acontece de uma forma muito mais prolongada nos pacientes com doença hematológica. Então, foi possível ver PCR positivo durante um tempo muito maior do que da população geral e que, na verdade, isso está mais associado também a essa o fato de ter um tempo prolongado de replicação viral nos pacientes com doença linfoproliferativa, ou com hipogamaglobulinemia, ou que tivessem feito quimioterapia prévia. Mais uma vez, a LMC não entra nesse cenário. Então, eu só quero frisar, na verdade, que os pacientes com LMC têm talvez uma certa proteção, e é isso que a gente vai conversar agora. A proposta daqui, eu trouxe, na verdade, uns dados do ASH, né, que é o site do ASH, onde ele faz algumas recomendações para os pacientes que estão em diagnóstico de LMC e que apresentem quadro de COVID. E o que a gente precisa pensar é que, na verdade, sim, o que realmente na prática a gente faz? Primeiro, o approach da LMC ele não muda, né? O manejo da LMC ele não muda. E também ele não muda, na maior parte das vezes, ele não muda quando o paciente está infectado pelo COVID. Mas a gente vai ver que isso não é uma verdade em todos os casos. Aqui no segundo ponto, diz que ainda tem, na verdade, nenhuma evidência que a presença do tratamento com os inibidores de tirosina quinase, que eles possam aumentar ou diminuir o risco de adquirir o SARS-CoV. E a gente sabe que está muito mais relacionado hoje com a questão da vacinação e com todas as medidas, na verdade, de distanciamento e tal, que os países, então, praticaram. Não tem, assim, os fatores não relacionados à LMC, como idade, status socioeconômico, a vacinação, como nós falamos agora, é que foram muito mais importantes para o paciente em relação à doença do COVID do que propriamente ter ou não LMC ou estar ou não em tratamento com TKI. O tratamento do COVID, quando o paciente é infectado pelo COVID durante o diagnóstico ou durante, na verdade, o tratamento, o paciente com LMC que é infectado, a gente tem a ideia de que depende. Como é que eu trato esse paciente? Depende. Depende, primeiro, óbvio que a grande maioria das vezes vai acontecer que você vai tratar o paciente com LMC, vai tratar do COVID como qualquer pessoa, como qualquer situação em relação à população em geral. E a gente sabe que o tratamento do COVID depende principalmente se é severo ou se não é severo. Se é um paciente que tem critérios de gravidade por conta do COVID, se tem algum quadro, uma descompensação respiratória, um quadro de um paciente que tem uma descompensação renal, se é um paciente que tem indicação de internação, ou se é aquela infecção gripal leve, que onde o paciente realmente fica um pouco limitado, talvez em casa, ou quando muitos são assintomáticos. Então, você tem que dividir em duas grandes áreas, que é o paciente com infecção severa ou infecção grave ou infecção não grave. Também é importante a gente entender que faz diferença o período que o paciente está tratando da LMC. Se for um paciente que acabou de ter o diagnóstico de LMC e ele está começando o tratamento, a gente está falando de um paciente hiperleucocitário, a gente está falando de um paciente suscetível à infecção. Então, este paciente já não está tão protegido assim. Ele tem algum grau, digamos assim, de que nós precisamos ter um cuidado, até porque ele está começando o inibidor de tirosina quinase num quadro de hiperleucocitose e, ao mesmo tempo, ele está infectado pelo COVID. É fato que você não vai mudar o tratamento do paciente, mas o seu monitoramento e o seu cuidado precisa ser um pouco maior, porque esse paciente está em início de tratamento. E a gente vai conversar um pouco também. Outra questão importante é se esse paciente com LMC
se ele tem ou não comorbidades e se ele tem comorbidades associadas aos eventos adversos do TKI. Então, se você tem um paciente que já está fazendo o tratamento, mas ele tem uma série de eventos adversos, por exemplo, a gente sempre fala, né, o dasatinib fazendo derrame pleural ou hipertensão arterial pulmonar, ou o próprio nilotinib fazendo alteração de obstrução arterial, esse é um paciente com comorbidade cardiovascular que realmente isso acaba implicando numa dificuldade quando ele está infectado pelo COVID, até porque a gente sempre tem que levar em consideração a possibilidade do COVID levar a quadros trombóticos e a eventos de gravidade por conta disso. Então, associar a comorbidade ou eventos adversos do TKI a uma infecção grave do COVID realmente faz toda a diferença em relação à nossa conduta. Dividindo entre pacientes com quadro não grave ou quadro grave, dividindo entre quadro grave e quadro não grave, o paciente que apresenta o quadro não grave, aquele paciente vai ficar em casa, que não vai ser hospitalizado, a interrupção do TKI não tem nenhum sentido. O paciente está bem e ele vai fazer o tratamento com TKI. A gente vai ver daqui a pouquinho o quanto isso talvez até seja benéfico para ele. Não tem nenhuma evidência que a gente possa sugerir que o paciente com NMC em fase crônica e o TKI, que ele seja de risco para contrair o SARS-CoV, como a gente havia falado. E nem a gente pode dizer que por causa da LMC e por causa do COVID, por causa da LMC e por causa do TKI, ele vai ter uma infecção mais grave comparada à população geral, diferente do que aquelas doenças hematológicas que nós acabamos de falar, aquelas neoplasias hematológicas, como doenças linfoproliferativas ou o próprio mieloma múltiplo, que acaba o paciente tendo muito mais gravidade do COVID do que da LMC. Então, a gente percebe que há uma certa proteção e aí a gente vai entender por quê. Quando eu tenho, por outro lado, um grupo de pacientes que apresenta a gravidade maior em relação ao COVID, mais uma vez eu volto a dizer, não relacionada à sua doença, mas ao próprio COVID em si, a interrupção do TKI talvez seja necessário. E isso precisa ser discutido caso a caso. O que vai me levar, efetivamente, a pensar em interromper o TKI? Primeiro, o momento em que ele está fazendo o tratamento. Então, se é um paciente que já tem o tratamento com uma resposta molecular maior, ele está fazendo uso de um inibidor de tirosina quinase, onde ele, mesmo tendo atingido a resposta molecular maior, ele apresenta comorbidades cardiovasculares ou pulmonares, e associado a isso, ele acaba apresentando um quadro de gravidade com COVID, esse é um paciente que a gente tem que ter a sensibilidade de suspender o tratamento. Essa suspensão do tratamento ela é importante porque, na verdade, ela vai poupar a associação da comorbidade com o evento de gravidade do COVID. Eventos adversos pulmonares associados a alguns TKIs, como nós havíamos falado, derrame pleural ou hipertensão arterial pulmonar, podem complicar ou adicionar, então, essa morbidade ao paciente que apresenta gravidade da infecção pelo COVID. O paciente que apresenta esses eventos adversos e que desenvolvem sintomas consistentes com esse COVID grave ou com teste positivo de infecção, você deve considerar, mais uma vez, a interromper, mas é caso a caso. O que vai te levar a interromper o TKI, primeiro, é o status de controle da LMC. Segundo, é a associação dos eventos adversos relacionados ao inibidor de tirosina quinase, quando associados, então, à gravidade ou aos sintomas relacionados ao COVID. Paciente com toxicidade cardiopulmonar também, a gente falou do derrame pleural e a gente está falando também do uso do nilotinib. Então, aqueles que desenvolvem infecção por COVID deveriam pensar em parar quando você tem, mais uma vez, essa associação. O que eu penso sobre o tratamento do COVID versus o tratamento da leucemia mieloide crônica? O que a gente viu aí de publicação? Primeiro, mais uma vez, aquele momento em que você começou a fazer o tratamento. Muitas vezes, você tem um paciente que tem mielossupressão por conta do inibidor de tirosina quinase. E naquele momento que ele está começando o tratamento, é aquele momento onde você tem destruição clonal. E possivelmente você tem a redução, então, da leucometria desse paciente, ou mesmo do hemograma, né? Então, você tem uma mielossupressão
que associada ao quadro do COVID, que a gente sabe que leva à diminuição da plaqueta, que leva a uma linfocitose, uma diminuição de leucócitos, muitas vezes você precisa suspender o tratamento para evitar justamente essa neutropenia mais agressiva, mais intensa. É importante você entender em relação aos tratamentos disponíveis para o COVID. Então, esses tratamentos estão liberados para o paciente que tem LMC, quer seja o uso do plasma convalescente, ou corticosteroides, ou agentes antivirais como Remdesivir, todos esses podem ser usados na leucemia mieloide crônica. Mas é importante que a gente veja também a interação dessas drogas com os inibidores de tirosina quinase. Então, é bem interessante isso, porque a cloroquina e a hidroxicloroquina, que foi usado, né, em um tratamento, aí a gente viu esse tratamento precoce, aquela questão toda, qual é o risco ainda maior para o paciente que tem LMC? É porque eles também são inibidores da CYP3A4. E quando associados ao imatinib ou outros inibidores, quando você associa a cloroquina e hidroxicloroquina, você tem, na verdade, uma inibição da mesma enzima. Isso faz com que esse paciente tenha uma disponibilidade maior do imatinib ou maior da própria cloroquina. Isso faz com que aumente a possibilidade de toxicidade com essas drogas. Outra questão, a cloroquina e a azitromicina, que também foram muito usadas, elas podem prolongar o intervalo QTC. Quando você está usando o inibidor de tirosina quinase, que também prolonga o intervalo QTC, nós estamos falando de drogas que se associam e que auxiliam mutuamente na intensidade, então, desse evento adverso. Por isso, cuidado na associação do tratamento do COVID com o tratamento que você está fazendo da LMC. Não existe interação conhecida em relação ao efeito, né, das drogas, no caso do Remdesivir. Então, ele pode ser co-administrado com os TKIs de uma forma segura. E aí, um dado bem interessante, que foi publicado principalmente em relação ao imatinib, é que o imatinib, na verdade, ele acaba sendo um coadjuvante no tratamento aí do COVID. A gente não está pregando aqui, né? A gente não está propondo que façamos o tratamento do COVID com imatinib, não é essa a ideia. Mas o que se viu é que o imatinib tem uma ação contra o SARS-CoV-2. Então, um dos tratamentos propostos lá no passado foi o imatinib, que foi visto in vitro, que mostrava uma atividade do imatinib contra o coronavírus. Como é que era feito isso? Essa atividade do imatinib acontecia nos estágios precoces da infecção, porque ele, na verdade, depois da internalização, ele inibe a fusão do vírion com a membrana do endossoma. Então, ele, na verdade, vai proteger dessa internalização. A função protetiva do imatinib, ela foi reportada, então, aqui no COVID-19, porque ele bloqueia essa função, essa fusão, e isso pode prevenir, na verdade, a endocitose do vírus. E aí evita a ativação viral de várias espécies do SARS-CoV, inclusive o SARS-CoV-2 que a gente está vendo. Então, sem ser algo proposital, é fato que o paciente que está usando o inibidor da tirosina quinase, e a gente tem estudos em relação ao imatinib, que é a droga mais antiga, o que se vê é que o paciente usando imatinib, esse imatinib acaba protegendo contra a ação da internalização e a ação da ativação do vírus. Existem estudos em rato que mostram que pacientes com sepse e injúria pulmonar, e que isso acontece durante o COVID, esses eventos, nesses estudos, sugerem que o imatinib ele pode reduzir o edema pulmonar, previne a lesão histológica e melhora essa barreira, a disfunção da barreira endotelial. Isso pode ser resultado de uma diminuição da liberação das citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. Quer dizer, então, de novo, nós não estamos dizendo aqui que o imatinib tem que ser usado para sepse ou contra uma injúria pulmonar, uma SARA, nada disso. A gente está falando que, na verdade, o que se viu é pacientes com LMC que, usando o imatinib, esses pacientes tinham uma proteção, então, desse quadro. E esse estudo aqui, estudo feito em ratos, evidenciou mais fortemente essa proteção contra todo o quadro inflamatório de liberação de citocina e fator de necrose tumoral. Então, eu estou colocando aqui o imatinib contra o COVID, é uma luta onde, pelo menos, ele está parando o COVID. De alguma forma, ele está ali interrompendo para os nossos pacientes com leucemia mieloide crônica, e aí mostra como a gente acabou sendo favorecido, digamos assim, né, por esses medicamentos
que, de uma forma talvez coincidente, acaba tendo uma ação também contra o Covid. Então, como conclusão, a gente vê que pacientes com malignidade hematológica, num contexto de uma infecção de Covid, esses pacientes vão ter uma relação maior, uma frequência maior de complicações e mortalidade quando você compara a população em geral. Mas, quando você pega só a fatia de LMC, o comportamento desses pacientes acaba sendo diferente. E aí, esses pacientes acabam tendo quase que uma proteção por conta do tratamento, ele não tem um aumento do risco de complicações. O prognóstico desses pacientes, então, com LMC, obviamente, vai depender de múltiplos fatores. Não é o fato de ter LMC e imatinib que ele vai ficar absolutamente isento, porque a gente tem que levar em consideração as comorbidades. E, mais uma vez, tem sempre que levar em consideração comorbidades, eventos adversos dos inibidores, junto com a gravidade da apresentação do COVID. Pacientes com fase crônica da LMC, você não indica interrupção do tratamento, como havíamos falado, e o imatinib tem sido mostrado que tem uma ação antiviral, imunomodulatória, uma ação de proteção do endotélio, e isso pode ser muito útil, na verdade, no tratamento do paciente com COVID. Então, eu termino aqui dizendo que, mais uma vez, não estamos totalmente protegidos assim, mas, de alguma forma, a gente foi aí beneficiado enquanto pacientes e médicos tratando da leucemia mieloide crônica. A gente não está passando por aquela angústia dos pacientes com mieloma, com LLC, e aquela preocupação no uso do rituximab, no uso da imunoglobulina, então, ou do ibrutinib. A gente está bem na fita, a gente está aí com o imatinib, com o TKI protegendo tudo. Gente, mais uma vez, obrigada. Bom, eu vou compartilhar minha tela para a gente dar continuidade à nossa agenda. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Sim, pode seguir. Bom dia a todos. Gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a importância dessa discussão, né, a tranquilidade de poder compartilhar o nosso estudo, o nosso conhecimento e trazer a nossa contribuição, né, diante dessa pandemia, de todas as dificuldades que a gente teve, tanto em termos de pesquisa, em relação aos nossos pacientes, então ressaltar a importância da gente estar aqui nesse momento. Bom, a gente vai conversar agora sobre as vacinas contra a Covid-19 e LMC, o que nós sabemos. Para contextualizar, como a doutora Carla e a doutora Kátia explicaram, pacientes com doenças hematológicas podem evoluir com formas mais graves de Covid. E, em geral, é isso mesmo que a gente vê, tanto pelas maiores taxas de internação hospitalar, quanto pelas maiores taxas de mortalidade. E aí a gente ressalta que a prevenção é crucial para esses pacientes. E nesse contexto, além do isolamento, né, que foi realizado, a vacinação é um dos métodos mais efetivos. Só que os pacientes oncológicos, no geral, tanto tumores sólidos quanto doenças hematológicas, foram excluídos dos estudos pivotais das vacinas, e num primeiro momento foi muito difícil a gente entender qual seria a interferência da doença ou mesmo da terapia que o paciente estivesse utilizando e mesmo a eficácia da vacina nessa população. Então, conforme a doutora Kátia explicou, antes da vacinação, a gente percebeu que os pacientes com leucemia mieloide crônica tivessem, através de diversas casuísticas, o estudo realizado na Itália, com mais de 8 mil pacientes, o Candid, que avaliou 110 casos, mas em 120 países, e os nossos dados da América Latina, que os pacientes com LMC apresentavam uma mortalidade em torno de 10% a 13%, dependendo aí da casuística avaliada. E essa mortalidade, ela era influenciada por diversos fatores, pelo estágio da doença, pela resposta ao tratamento com inibidor da tirosina quinase, pelo status físico e funcional do paciente, pela presença de comorbidades, pela idade
e a gente conclui que múltiplos fatores interferiam nessa evolução dos pacientes com LMC. Então, a gente teve os estudos pivotais das vacinas. A gente tem diversas vacinas hoje, divididas em RNA mensageiro, adenovírus, vírus inativados e mesmo agora essas vacinas recombinantes. Entretanto, nenhum desses estudos, dos estudos pivotais, incluíram pacientes com LMC. E agora, depois de mais ou menos 2 a 3 anos da pandemia, a gente consegue entender um pouco como que esses pacientes se comportam diante da vacinação. Um dos primeiros estudos que a gente tem foi esse estudo em relação à vacina Pfizer, em que foram avaliados 16 pacientes em tratamento com inibidor da tirosina quinase. E um dos fatores de inclusão foi que esses pacientes não tivessem sido infectados previamente por Covid-19. Todos os estudos de vacina, em geral, eles avaliam tanto a resposta humoral quanto a resposta celular, para identificar qual é a eficácia da vacina. Então, em relação a esse estudo, ele avaliou os pacientes após a primeira dose da vacina Pfizer, tanto com IgG e produção de anticorpos neutralizantes, quanto a resposta de celular, de células T. A avaliação da IgG e dos anticorpos neutralizantes foi realizada 3 semanas após a primeira dose da vacina Pfizer. E quais foram as respostas, né? A soroconversão ocorreu em mais ou menos 87,5% dos pacientes com leucemia mieloide crônica. 93% desses pacientes produziram células T de memória, sendo que 80% eram células TCD4 específicas. Então, em geral, eles fazem uma avaliação no momento zero para avaliar a funcionalidade dos linfócitos T. Esses linfócitos são estimulados especificamente para a resposta antivacina, anti-Covid, e aí a gente vê a produção, né, desses linfócitos específicos depois da vacina. Então, a gente teve aqui uma boa resposta, né, uma excelente taxa de soroconversão. E uma das coisas importantes é que, apesar de ser uma pequena casuística, né, de 16 pacientes, aqueles que usavam nilotinib apresentavam maiores expressões das citocinas, então do TNF-alfa e do interferon nas células CD4 específicas, em comparação aos pacientes com outros inibidores. E a justificativa, né, para isso é porque o nilotinib ele é um inibidor seletivo do ABL1. Então, ele não inibe todas as vias das quinases, né? Ele não inibe a CRC quinase. E com isso, ele pode ter um impacto menor no sistema imune, fazendo com que o paciente tenha uma maior resposta, né, à vacinação com Covid. Um outro estudo que a gente tem é um estudo observacional, em que focou em avaliar a resposta humoral após a vacinação por Covid. Então, foi um estudo observacional que avaliou 62 pacientes portadores de LMC, eram pacientes em fase crônica, que estavam recebendo tratamento com inibidor da tirosina quinase e que tinham pelo menos uma resposta citogenética, sendo que a maioria dos pacientes estavam com resposta molecular maior. Foram excluídos pacientes com diagnóstico prévio de Covid para que não houvesse qualquer interferência na resposta à vacina. Foram também avaliados 31 controles saudáveis. Entre as vacinas avaliadas, a gente tinha a Pfizer e a AstraZeneca, sendo que 66% dos pacientes receberam a AstraZeneca e 34% receberam a vacina da Pfizer. E 76% desses pacientes estavam com inibidores de segunda ou terceira geração. E foram comparados tantos os pacientes em relação aos controles saudáveis, em relação aos títulos de anticorpos, tanto para a primeira dose, quanto após a segunda dose. Então, na verdade, esse estudo, ele avaliou os pacientes em vários momentos, né, pré-vacinação e em diversos intervalos pós-vacinação, para entender, num primeiro momento, se os pacientes iriam produzir as mesmas taxas de anticorpos em relação aos controles, e mesmo se essas taxas de anticorpos, esses valores, títulos, se manteriam estáveis ao longo do tempo, né? E a gente concluiu que os pacientes com LMC produzem anticorpos em níveis semelhantes a uma população saudável, e apesar de haver no estudo uma
títulos menores nos pacientes com LMC, e mesmo os títulos vão reduzindo, né, ao longo do tempo, isso não foi estatisticamente significante. Então, a gente conclui que os pacientes com LMC mantiveram, né, os títulos de anticorpos pelo menos 3 meses após a segunda dose. E aqui, nesse estudo, a gente teve uma taxa de seroconversão nos pacientes com LMC em torno de 96%. Interessante, porque ele avaliou a presença de fatores que impedem os pacientes de produzirem os anticorpos. Então, foi um estudo que avaliou mais de 300 pacientes hematológicos com diversas doenças, mieloides, linfóides, e ele teve um grupo controle em que eram pacientes que eles definiram como doenças benignas ou com doenças autoimunes. É uma coorte bastante interessante, que ao todo avaliou 101 pacientes com LMC. E essa tabela que eu trouxe, ela mostra os pacientes com LMC que estavam sob tratamento com TKI. Foram 74 pacientes nessa situação, e o que chama muito atenção é que nos pacientes com tratamento, somente 1% não apresentou a produção de anticorpos após a vacinação. Esse paciente que não apresentou, eles detalham bem que é um paciente que tinha um overlap, né? Então, ele tinha tanto uma LMC em associação com uma mielofibrose, e além de receber o bosutinib, ele recebia também o ruxolitinib. Ou seja, o único paciente que não apresentou seroconversão foi um paciente com uma especificidade importante, era um paciente com mais de uma doença associada. E aqui, quando a gente compara com os outros grupos de pacientes com doenças hematológicas, o paciente com LMC tem uma chance muito maior de produzir o anticorpo, né? Como se fosse até a proteção em relação aos outros grupos. Em relação a pacientes com linfoma de alto e baixo grau, é extremamente relevante, né? Ele concluiu que de 101 pacientes apresentaram seroconversão após 2 doses e que não foram demonstradas menores taxas de conversão em pacientes que receberam o inibidor da tirosina quinase. E só para lembrar, né, nesse grupo foram avaliadas vacinas Pfizer, Moderna e AstraZeneca, sendo que a maioria dos pacientes recebeu a vacina Pfizer. E nesse tempo, a gente ainda teve surgimento de novas variantes, né? Então, ao mesmo tempo que a gente estudava a vacina, a gente não tinha ainda o esclarecimento se essas vacinas teriam algum efeito em relação às novas variantes. Então, ainda nós não temos estudos, né, prospectivos em relação a pacientes com LMC e novas variantes, mas a gente tem essa descrição de 11 pacientes acompanhados num centro em Catar, que foram infectados pela variante Ômicron. Esses pacientes estavam em tratamentos com inibidor da tirosina quinase e ou hidroxiureia, eram pacientes jovens com uma média de idade de 37 anos, sendo que a maioria não apresentava comorbidades. Nesse relato desses casos, 8 pacientes haviam sido vacinados, sendo 7 pacientes com a vacina Pfizer e 1 paciente com a vacina Moderna, sendo que 3 já haviam recebido 3 doses e 5, 2 doses, todos infectados após esse esquema vacinal. Nessa casuística, 3 pacientes foram hospitalizados por causas não relacionadas à Covid-19, sendo que a maioria apresentou casos leves. Na verdade, eles consideram que todos os pacientes, em relação ao Covid, apresentaram quadros leves, e somente 1 paciente foi internado por complicações de lise tumoral e insuficiência renal aguda, era o único paciente não vacinado, mas eles consideraram essa alteração clínica secundária à comorbidade do paciente, e não à gravidade do Covid. Então, muito cedo para a gente falar qual a eficácia da vacina diante das novas variantes, mas a gente tem esse relato falando que os pacientes com LMC evoluíram de forma muito favorável quando infectados pela Ômicron. E, por último, aqui estão as nossas últimas recomendações atualizadas, né, as recomendações que nós temos para pacientes com LMC.
em que ressalta-se que as vacinas da Pfizer, Moderna, Oxford, Janssen e Novavax são seguras e efetivas para os pacientes com leucemia mieloide crônica, e não há nenhuma delas que seja preferencial nesses pacientes. Já as vacinas Sputnik, Sinopharm e Sinovac, elas foram aprovadas localmente, né, em cada país que a desenvolveu, mas nós não dispomos de estudos demonstrando eficácia ou a segurança. De qualquer forma, nós ressaltamos que os pacientes com LMC devem receber a vacina contra a Covid-19, reforçando que devem receber a dose adicional, conforme cada política local. E para concluir, nós temos aí muitos passos pela frente, né? Muitas dúvidas em relação tanto à eficácia quanto ao comportamento da doença e do tratamento diante da Covid. A gente precisa estudar se os ITKs interferem na infecção e na eficácia, né? A doutora Carla trouxe a ação do imatinib na Covid, na LMC, então isso é uma dúvida, a gente tem até diversos estudos clínicos em andamento avaliando o efeito do imatinib no Covid. A gente tem poucos dados ainda de qual o tempo para o declínio dos anticorpos após a vacinação e se essa população teria uma indicação de dose de reforço mais precoce ou como que seria essa dose. A gente não tem claro quais são os intervalos ideais e qual a eficácia da dose adicional e qual a eficácia das vacinas nas infecções por novas variantes. E é isso. Obrigada, Ana. Obrigada, Carla, pelas apresentações. A gente ainda tem uns minutinhos, né, para responder algumas perguntas. E não sei se alguém, as pessoas que nos assistem, se alguém queria perguntar alguma coisa, senão eu começo perguntando, então, para a Carol sobre as vacinas, né? A Carol está fazendo a tese dela sobre a vacinação em LMC. Aí eu queria só que ela compartilhasse, assim, alguns dados preliminares que ela tem de uma corte brasileira que está sendo estudada em relação às vacinas. Poderia comentar, Ana? Claro, professor. A nossa coorte, ela é de 102 pacientes, né, portadores de LMC, e nossos pacientes, a gente tem fase crônica ou fase acelerada, a gente tem paciente com todos os tipos de resposta, como citogenética, molecular profunda, resposta hematológica, a gente tem paciente pós-TMO, e inclusive pacientes em descontinuação do tratamento com INTK. Os nossos dados, nós temos 70% em média dos pacientes que receberam AstraZeneca e 30% que receberam Coronavac. A gente tem 2 pacientes que receberam a Pfizer, é a menor quantidade. Os nossos primeiros dados são referentes à avaliação, que é a avaliação sorológica, né, dos pacientes após 2 doses. Então, a gente coletou essas amostras entre 1 a 3 meses após completar o esquema vacinal proposto inicialmente. E os nossos dados, por enquanto, são um pouco diferentes da literatura, porque dos nossos pacientes, em geral, 25% apresentaram essa soroconversão. Desses que apresentaram a soroconversão, a gente avaliou os anticorpos neutralizantes, e metade desses pacientes, então foram 13 pacientes, apresentaram títulos de anticorpos neutralizantes, né, foram positivos. E, num primeiro momento, a gente não viu diferenças entre Coronavac e AstraZeneca, ambos produziram o mesmo tipo de resposta, a gente esperava aí alguma diferença nesse dado, mas não houve, e, por enquanto, assim, são dados preliminares, mas é o que a gente tem para mostrar. Foi uma taxa de seroconversão muito menor em relação ao que eu estou vendo junto com a doutora Cátia na literatura. Por isso que eu queria enfatizar, que eu acho que, assim, que é importante que os nossos pacientes tomem a terceira dose, porque parece que, até o momento, assim, que só 2 doses ela não oferece assim, uma proteção, né, uma cobertura tão boa quanto você teria com a dose de reforço, né? Isso é a opinião da Carla também, se ela teve alguma experiência com os pacientes dela, em relação a ter Covid antes e pré-vacina. Você gostaria de comentar alguma coisa, Carla? Não, super concordo, eu acho que a gente tem que realmente ser muito defensor da questão da vacina, apesar de eu ter mostrado um cenário muito confortável, né, quando o paciente pega
o Covid, quando ele fica infectado, mas, de qualquer forma, como qualquer outro paciente, na verdade, principalmente por causa da situação que a gente está vivendo, sem dúvida alguma, a gente deve reforçar, e eu já diria, Catinha, que era de se esperar que todos os nossos pacientes já tivessem tomado a terceira dose, já tivesse, já, na verdade, a grande maioria tomado a quarta dose, porque está autorizado para paciente com doença oncológica, né? Então, o que a gente precisa é colocar o CID oncológico e dizer que esse paciente tem indicação. Então, eu no consultório e no Hemorrio, eu tenho feito a indicação de todos os pacientes, dando relatório para todos os pacientes, então, irem se vacinar, eles, na verdade, pedem. Óbvio que a gente tem um ou outro, é muito raro, na verdade, eu tenho um paciente que não é LMC, que se recusou a vacina, mas, por incrível que pareça, paciente com LLC e se ferrou, na verdade, desculpa pelos ferrões, mas foi internado, ficou grave pra caramba e tal, então, assim, é uma situação já no período pós-vacina, né? Quando a gente fica doente no período pré-vacina, ok, mas, assim, no período pós-vacina é fogo. Então, eu realmente, assim, entendo que a gente tem que reforçar intensamente. Muito bonito o seu trabalho, Ana, a Carol, foi muito, muito legal mesmo, parabéns por isso, e a Catinha também está junto com você. Então, assim, é isso aí, a gente tem que reforçar a vacina mais do que tudo. A Bel fez uma pergunta, Catinha. Aqui. Então, Bel, essa pergunta, eu acho que a Ana respondeu que a gente tem, assim, esse dado aqui brasileiro nosso, que comparando a Coronavac com a AstraZeneca, não houve diferença. Você já ouviu, obrigada, viu? Isso. Então, mas na literatura, a gente não tem outros dados. Até da quarta dose para os nossos pacientes, né? Então, acho que é importante. Mas esses dados ainda eles não foram publicados ainda, a gente está submetendo agora para os congressos e em breve a gente vai mandar para publicação também. Oi, gurias, é Marisa Chan, tudo bom? Oi, Marisa. Eu não consegui pegar a primeira palestra, demorei o link funcionar, mas aí então nesse raciocínio, acho que mais ou menos a Carla já respondeu, mas quando o paciente pede aquele atestado para a quarta dose, vocês estão dando como sendo imunossupresso. Eu dou como paciente fazendo tratamento oncológico. Então, quando você bota o CID, todo CID que tiver o C, eles estão autorizando, eles já estão treinados nos postos de saúde. Se tem o C, porque o C é de CID oncológico, você bota Sim. o CID, C92.1, que é o CID de LMC, e aí eu não boto, obviamente, a palavra da imunossupressão, mas eu falo que ele tem uma doença oncológica em tratamento oncológico, e aí, então, esse paciente tem que ser vacinado. Não sei vocês, eu estou super ansiosa aqui, porque eles fizeram, na verdade, a proposta da gente, como profissional de saúde, vacinar primeiro. E aí, o que está acontecendo agora na quarta dose, que a gente não foi colocado como prioridade? A gente está tendo um prazo muito mais longo, né? Então, a gente tem mais de 6 meses que tomou a terceira dose, pelo menos eu tenho, certamente vocês também. Eu estou angustiadíssima, que nem tu. Tô querendo. Mas a gente não fez 60. Quem está aqui no Rio acho que está de 60, já está acima de 60, mas quem ainda não tem 60, falando que é uma ansiedade, porque de verdade a gente tomou a vacina há mais tempo, então essa é a preocupação. Então, realmente, assim, eu dou para todos os pacientes, insisto que todos tomem já a quarta dose. É que eu acho que eu tenho aqui no site, é que eu uso muito o atestado pronto do CRM, então talvez o aqui do Rio Grande do Sul não seja igual, mas eu não tenho certeza, mas ele dá a impressão que o oncológico, junto com escrevendo que a imunossupressão junto é alta, é tipo marcar um xizinho, então talvez seja melhor escrever só, que nem tu faz, né? Que só o diagnóstico. Eu tenho pacientes que vêm já com a quarta dose feita sem, eles só chegam dizendo que tem leucemia e o pessoal faz, né? Tá vendo uma liberalidade maior. Mas alguns pedem, e aí eu fico na dúvida de escrever que ele é imunossupresso, né? Assinar que ele é imunossupresso, né? Então, essa é a minha dúvida. A gente está com vacina já perto de vencer, entende? Então, assim, tem um volume muito grande de vacina. Não sei se vocês viram a reportagem ontem, a Suíça jogou fora 600 mil doses de vacina. Então, assim, a gente tem que vacinar. Não é porque está perto de vencer, não é isso. Eu estou falando só que eles não estão
restringindo, entende? Não está havendo restrição, como estava havendo antes, quando tinha pouca dose. Agora tem muita dose. E tem muita dose realmente assim, porque se comprou muito, porque realmente tinha essa proposta. Então, que bom que tem muita dose. E aí que significa que as pessoas não vão restringir tanto, então fique à vontade, não é para colocar imunossupressão, pelo menos no caso aqui do Rio, eu tenho conseguido dos meus pacientes colocando o CID dizendo que é doença oncológica, em tratamento oncológico. Obrigada. Tá ótimo. Carlos, tem mais uma pergunta para você, só para a gente reforçar para os nossos pacientes, né? A gente falou das interações das drogas, mas eu acho que a gente precisa deixar clara a mensagem que a cloroquina não é um tratamento, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, né? Não é para ninguém colocar imatinib desesperado, entrar na justiça para ter a aprovação, a liberação do Ministério da Saúde para fazer imatinib para poder, por conta de tratamento. Claro que não, foi um achado isso, né? E um achado para o bem. Então, os nossos pacientes acabaram se beneficiando nessa questão, mas, obviamente, a gente não está propondo isso, até porque nem tem estudo que mostra, assim, tanta eficácia. A proposta é realmente uma certa proteção da ação inflamatória. Então, assim, não estou defendendo nada, de jeito nenhum. Quem está escrevendo isso aí? Bel, de jeito está doida. Não, pelo contrário. Eu falei que a cloroquina ela tem uma interação com o imatinib. Nessa interação, ela aumenta a toxicidade, então por isso que não deve ser usada, né? A gente não tem defesa nenhuma. A cloroquina, o problema da cloroquina se você tem algo, digamos assim, um argumento para colocar para o paciente, a mais é esse. Ou você não vai usar a bendita ou maldita cloroquina, sei lá o quê, você não vai usar essa cloroquina, porque a cloroquina interage com o imatinib, aumenta a toxicidade do imatinib e aumenta a cardiotoxicidade de dar uma arritmia, porque dá alteração no intervalo QTC, é isso que eu falo, então pronto. Perfeito, Carlinha. Isso é uma cloroquina, remédio para parasitose, também não está indicado no tratamento. Nem azitromicina. Nem azitromicina. Então, ótimo, gente. Eu estou vendo aqui no nosso relógio aqui que nós já estamos dando o nosso tempo. Eu queria só compartilhar com vocês um link aqui que a gente tem do... A gente está com saudade também, Bel, muita saudade de você. Muito bom saber que você está aí. Nelma também, que está aí com a gente. Obrigada, Nelma. O Gustavo também participaram, né? Marisa, obrigada a todos. Eu quero só mostrar essa última tela aqui, que é do site da Fundação Internacional de Leucemia Crônica, que é um site onde a gente tem várias informações sobre Covid, opiniões de experts, alguns artigos e todos esses conselhos assim que a gente falou, né? Todas as recomendações em relação à Covid também podem ser encontradas nesse site. Então, agradecer mais uma vez a Ana Carolina e a Carla por estarem aqui hoje com a gente, a Bel, a Marisa e a Nelma que estão com a gente, e essa aula vai poder ser vista por outros momentos também. Agradecer, então, a oportunidade, né, a ICMLF, e desejar um bom dia a todos vocês. Obrigada.